Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema de extrema importância, uma vez que está sempre em evidência nos nossos vestibulares e também no Enem. Movimentos populacionais, também conhecido como fluxos migratórios. Vamos pensar algumas questões iniciais sobre esse tema. Primeiramente, os movimentos populacionais podem ocorrer de duas formas básicas. Podem ser movimentos intraterritoriais ou interterritoriais. O que significa isso? Podemos ter migrações internacionais ou migrações que ocorrem entre regiões de um mesmo país, tipo o movimento populacional do Nordeste para o Sudeste do Brasil. Dessa forma, devemos entender a partir da representação do mapa que eu posso ter um fluxo migratório, por exemplo, que saia do continente africano e que vá para qualquer outra parte do planeta, como por exemplo a América do Norte. Esses movimentos populacionais, por vezes, acabam determinando uma série de questões políticas, econômicas e sociais. Então devemos analisar como que essa estrutura poderá se desenrolar em termos esquemáticos. Observe a representação. Nós temos movimentos populacionais que podem ser do tipo definitivo, ou seja, permanente, ou aqueles que são temporários. Normalmente os temporários são também reversíveis, portanto são movimentos de ida e volta. Pode ser uma reversibilidade diária, semanal ou até mesmo mensal. Dessa forma, é muito importante que você tenha essa dinâmica muito clara em sua mente, para verificar o quê? Que as migrações temporárias são muito comuns, principalmente em regiões metropolitanas, o que nós chamamos de movimentos intermunicipais. Esses movimentos ocorrem diariamente e, por vezes, acaba determinando uma pressão demográfica sobre a infraestrutura urbana desses núcleos. Assim, as migrações permanentes são aquelas que se caracterizam por uma reversibilidade longa, ou seja, de um ano para mais. Assim sendo, estas normalmente aparecem quando uma pessoa resolve mudar de sítio urbano, tipo sair da cidade de Goiânia para morar na cidade de Brasília. Contraditoriamente, eu posso ter o fenômeno inverso. Aquele que mora numa cidade satélite Brasília e se desloca todos os dias para trabalhar no plano piloto, um movimento do tipo característico intermunicipal. Ou seja, os movimentos populacionais, eles podem variar, podem ser entre estados, entre regiões ou mesmo entre municípios. Estas, normalmente, são movimentações populacionais que ocorrem de forma muito típica, por serem de caráter interterritorial. O que você vai ter atenção, então? Esse movimento é entre regiões? Esse movimento é entre estados? Ou esse movimento é entre municípios? Se não for entre territórios, será dentro do território. Então nós vamos chamar de movimentos intra, ou seja, dentro do mesmo território. Devemos atentar ainda que essas migrações podem ocorrer de várias formas. Assim elas aparecem como migrações sazonais, migrações semanais ou ainda migrações pendulares. As pendulares são aquelas que ocorrem diariamente. As sazonais são aquelas que ocorrem, por exemplo, em razão da variação de estações do ano, onde eu me desloco de um território em função, por exemplo, da baixa temperatura ou em razão de condições de secas extremas e retorno após passar essa característica. Assim sendo, é muito comum termos isso no Nordeste do Brasil, onde eu saio do sertão e vou para a região da Zona da Mata. Choveu no sertão, eu saio da Zona da Mata e retorno à região do sertão. Então são movimentos que vão aparecer de forma corriqueira e que você deve estar atento no seu vestibular para identificar o tipo de movimentação. Onde que isso aparece? Nos enunciados das questões. Boa prova, boa sorte, te aguardo para os nossos próximos encontros.